Bom dia aos nossos seguidores do Instagram, do Facebook. Nós estamos aqui direto do Centro Educacional Dom Bosco para iniciar o nosso primeiro dia de conversa, né? Que vamos conversar sobre temas importantes para a Igreja Católica. Meu nome é Vitória Hélida, sou repórter da equipe Suporte. E hoje, nessa nossa estreia, estamos com o nosso repórter Paulo Nascimento e como convidados Pedro, Henrique e o Padre Enéas, que é salesiano. Para iniciarmos, vamos pedir para que o Padre Enéas faça conosco, né, um momento de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, né, como o PH, né, já vamos falando assim, nós hoje vamos conversar um pouco sobre a campanha, né, da fraternidade. Todo ano a igreja ela decide sobre um tema e esse ano nós temos a fraternidade e políticas públicas, que é um tema extremamente importante, né? Eu acho que acarreta muito na vida, né, das pessoas. Então, Padre Enéas, o que é a campanha da fraternidade? Vamos começar assim. O que é a campanha da fraternidade? Como esses temas são escolhidos, né? E qual o objetivo da igreja em criar uma campanha da fraternidade? Muito bem. Então, a campanha da fraternidade, como alguns devem saber, ela começou aqui na nossa capital, né? Isso, em Natal. Tem todo um histórico mostrando a realidade da igreja que dialoga com a sociedade. Nós não podemos fazer uma dissociação. Eles caminham junto. Igreja e sociedade. Nós não podemos achar que a igreja está à margem, é algo que não faz parte. Tem que ter uma implicância social. Isso é imprescindível. Então nós temos a iniciativa dos bispos, começaram com 2 bispos, e aí nós temos a campanha da fraternidade que se iniciou do contexto lá do Vaticano II, que é essa igreja que dialoga, que busca responder às necessidades da realidade no momento. Não pode ser uma igreja, como fala tão bem o nosso atual padre Francisco, né, o Papa. A igreja ela está sempre em movimento, não pode ser uma igreja parada, uma igreja em saída. Então, os temas da campanha da fraternidade estão em consonância com o convite do Vaticano II, né? Uma igreja que dialoga, uma igreja em saída, que nos mostra muito bem os documentos do Vaticano II, a proposta. Então nós temos as campanhas da fraternidade que estão em consonância com a realidade, ou seja, uma necessidade que acontece na sociedade e que a igreja precisa dar uma atenção maior. Ou seja, qual a fala da igreja com essas realidades? Está em consonância com a realidade da Quaresma, porque a nossa igreja do Brasil tem essa preocupação, né, de perceber a igreja como um todo, mas a igreja do Brasil teve essa iniciativa. Lembrando que a igreja do Brasil é igreja, então nós falamos como igreja, a igreja que se reúne. Então nós temos a proposta da Quaresma, que é justamente esse tempo propício para nos preparar para a Páscoa. E a igreja, para melhor vivenciar essa realidade de Páscoa, que é a centralidade da nossa fé, durante esse período da Quaresma, nós temos a abertura, lá na quarta-feira de cinzas, do tema da campanha da fraternidade. Então acontece durante esse tempo quaresmal, esse momento no qual nós vamos refletindo sobre esse tema que está em consonância com a espiritualidade da Quaresma, né? Que, na verdade, é Jesus Cristo, né? Que é sensível à realidade humana. Bom dia a todos. PH, em relação à campanha deste ano, ela tem um impacto direto na vida dos brasileiros, né? Sobretudo aqueles que estão em situações mais vulneráveis. O que você poderia falar um pouco sobre o conceito de políticas públicas? É bem interessante, Paulo, essa pergunta, porque depois desse início que o nosso padre falou, é importante dizer a você que está nos assistindo. Vou levantar uma pergunta. Caramba, a igreja está se envolvendo com política, mas vamos dividir a política partidária e a política pública. A igreja não está se envolvendo de maneira nenhuma em política partidária. Em política pública, como o lema diz, justiça social. Nossos direitos e justiça social. Então é importante compreender esse conceito, Paulo, que a política pública não tem nada
realmente nada a ver com a política que a gente vê hoje na sociedade. Então, dito isso, para a gente entrar em política pública, o que é a política pública? Você do Instagram, do Facebook, nos acompanha. A política pública, ela é um elemento, é um conjunto de ações que são administrativas, sociais, participativas, para melhorar ainda mais a sociedade. A política pública, ela nasce de um problema público. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente tem a nossa ponte, que você tem um engarrafamento constante quando você vai para Natal. Ou quando você vem para a Zona Sul ou Zona Norte. O que acontece ali? Ali é um problema público, que é um congestionamento nato. Então, a política pública nasce de pensar qual é a solução para aquele problema da ponte. Por exemplo, é uma reforma, é uma ampliação, é fazer mais linhas de ônibus que funcionem para que diminua o número de carros. Qual é o remédio para aquele problema público? Então, aquele remédio é a política pública. Então, padre, qual é o papel da igreja dentro dessas políticas públicas? Se é algo tão voltado para a sociedade, a igreja está inserida, né, na sociedade. Qual é o papel da igreja quando se fala de políticas públicas? Nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que nos acena justamente isso. Nós temos lá no tópico 1905, no segundo ponto, vai nos mostrar sobre o bem comum, que é a missão da igreja, né? Prezar pelo bem comum. Mas o que é esse bem comum? É justamente esse Jesus que é sensível à realidade do excluído, né? E a igreja não pode se calar diante de tantas realidades de exclusão social. Então a igreja, ela tem a sua intensidade na sociedade, porque a igreja não está à margem, como eu disse no início. E quero sinalizar aqui as 3 formas que esse tópico nos acena para entendermos esse contexto. Primeiro, em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana. Primeiramente, supõe em primeiro lugar o respeito pela pessoa como tal. Depois, em um segundo momento, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. E, por fim, o bem comum envolve a paz. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. A igreja, ela justamente se preocupa, respondendo à pergunta da nossa colega, se preocupa em transmitir a mensagem de Jesus. O bem comum, que todos tenham seus direitos. Esse tema, né, é tão importante para a nossa sociedade que, certa vez, ao ser questionado, né, o Papa Francisco disse o seguinte: para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Enfim, voltando. PH, como esta campanha pode ser convertida em ações práticas? No caso, tanto para você como para o senhor Farinense. Vamos lá. Na realidade, toda forma de multiplicar a campanha da fraternidade já se torna uma ação prática. Por exemplo, a equipe de suporte de comunicação já está realizando uma ação prática da campanha da fraternidade. Se você vê, a gente também tem na campanha, o padre pode falar muito melhor do que esse documento do que eu, que a gente tem uma cartilha que é Jovens na Campanha da Fraternidade, que a gente tem alguns eixos que os jovens possam trabalhar. E dentro da campanha também a gente tem o ver, pode me interromper se eu errar, o ver, o julgar e o agir. Então a gente já está vendo, essa forma dessa live é o ver. Depois temos que julgar. Quais as áreas que a gente pode atender? A campanha da fraternidade, em sua própria imagem, remete muito visualmente a meio ambiente, educação, saúde e meio ambiente, educação e saúde. Então o que acontece? Nós temos que participar ativamente
desse debate. Então, saber agir nesse sentido. Observar por que está sendo só X para a educação, por que foi remanejado X da educação para X para a publicidade. Então, essa participação é importante. Mas na participação também social como cristão, nós temos que entender que o agir não é só entender a campanha da fraternidade, é apoiar também o setor social da nossa igreja. Hoje, nossa igreja, todas elas têm um setor social, pastoral da pessoa idosa, pastoral da criança, grupos que fazem ações nas ruas, como, por exemplo, os amigos da rua que fazem essa ação. A gente tem diversos movimentos que trabalham com o social. Então, nós temos, como cristãos, estar atuando nesses movimentos. Muito bem. A fala do nosso irmão dispensa qualquer comentário, porque justamente consiste nisso mesmo. São N iniciativas que a igreja tem para fazer valer o que está sendo dito, né? Essa implicância social da igreja. Já que o nosso irmão já destrinchou como é que isso acontece, só quero mostrar também um outro exemplo, uma situação muito pontual. A nossa presença salesiana aqui em Grã-Moré, nós temos esse Centro Educacional Dom Bosco e sempre ter um olhar atento para não se transformar simplesmente num assistencialismo, numa ONG como qualquer outra. Porque aqui tem um objetivo, um viés cristão, como dizia o nosso fundador, ser bons cristãos e honestos cidadãos. Então, justamente isso, a igreja entender que ela não pode ficar somente num cenário religioso sacramental, mas esse cenário religioso sacramental também ser a realidade das pessoas. Dentro da própria igreja, nós podemos ter uma acomodação, né? Um público, uns fiéis simplesmente de missa, né? Mas não transformar a realidade da missa na proposta realmente do que é para acontecer. Porque a missa não acaba quando o padre diz, ide em paz que o Senhor vos acompanha. A missa começa, tem uma implicância, ou seja, ser outros cristos na vida de tantas pessoas, né? Então, assim, como é que a gente pode estimular, certo? Que as pessoas possam participar de forma mais ativa, né, das políticas públicas, quando o que a gente vê é um cenário de total descontentamento, né? Assim, todo mundo revoltado com a política, todo mundo insatisfeito, mas a gente muitas vezes critica, né, de chegar e dizer, mas você não faz sua parte. Então, como a igreja, como jovem, como é que a gente pode fazer com que as pessoas sejam mais ativas nisso, nessa questão de cobrar um pouco mais, de participar um pouco mais dessas questões de políticas públicas? Fiquem à vontade. Muito bem, é sempre uma questão delicada, porque nós podemos incorrer naquele mesmo perigo que o nosso irmão falou no início, né? Transformar a igreja em politicagem, né? Não é esse o objetivo. Quando nós colocamos em primeiro lugar o evangelho, né? Jesus Cristo, nós entendemos que todos têm direitos, né? O bem comum em primeiro lugar. Temos que entender que existe uma questão de mentalidade, ou seja, o povo entender, ou seja, eu falo no tocante à igreja, os fiéis entenderem que são responsáveis pelas pessoas que colocam no poder. Não podemos ficar naquela posição de criticar, mas antes de criticar, também saber, eu dei a minha contribuição para que isso acontecesse. Então, rezar as pessoas que vai colocar no poder, acompanhar tudo as propostas que foram feitas, né? E sempre, na medida do possível, rezar sobre o que está acontecendo e cobrar, né? Fazer com que aconteça. Então, a gente tem que entender que mesmo com toda essa descrença, esqueçam a política partidária. A nossa igreja está trabalhando uma política social. Na própria mensagem do nosso Papa, ele fala em olhar para o outro com o amor que Jesus tinha. Então, acho que a gente tem que esquecer essa parte e olhar para a justiça social. O nosso irmão que precisa, que você passa no caminho da igreja e ele pede uma ajuda na rua porque não tem condições de se sustentar de forma própria. Então, acho que leva a nós cristãos não só pensar em mudar, mas também nós mudarmos. Então, a gente pode dizer que trabalhar políticas públicas é também trabalhar a acessibilidade das pessoas?
né? Porque como você falou ali, né? Quando você passa por uma pessoa e você não ajuda, você vê alguém necessitado. Então, trabalhar políticas públicas, a gente pode esquecer essa visão política da coisa e trabalhar a parte sensível, né? Na verdade. Paulinho? Não, e vocês falando aqui, eu também fiquei refletindo um pouco. Essa não dissociação da política pública da partidária leva justamente à falta de amor, né? Vocês acham realmente que por causa disso está faltando amor dentro da nossa sociedade para com os nossos irmãos? Na realidade, eu acho que amor temos muito. A gente tem muito amor, a nossa igreja vive o amor, eu acho que a gente caminha para as pessoas cada vez mais amorosas. Mas eu penso que o que acontece hoje, Paulo, é infelizmente uma descrença. Então, eu não gosto de falar de falta de amor, gosto de falar que aumente o amor. Então, porque precisamos que as pessoas tenham mais amor. Então, eu acho que o que vive hoje é uma descrença da atual situação. E essa descrença só é trabalhada como esse ambiente, como outros ambientes. Só se desconstrói alguma construção através de novas ideias, de novas mentalidades, de novas pessoas e de novos temas. Então, essa campanha, eu tenho certeza que ela vai alcançar o impacto social da nossa igreja muito grande, porque as pessoas vão compreender cada vez mais a diferença entre as políticas. Então, eu acho que não, afirmando, respondendo, não penso que seja uma falta de amor, mas eu penso que é realmente uma descrença e uma tristeza das pessoas, que isso vai mudar. Se Deus quiser, vai mudar, porque vamos entender cada vez mais a importância de participarmos. Então, como a gente pode usar, certo? Até mesmo a nossa igreja, como a gente pode usar das redes sociais para divulgar mais isso? Onde as pessoas podem achar subsídios sobre a campanha da fraternidade, para que a gente divulgue mais essas ideias. Porque a gente vê muito, hoje você está passando na rua, acontece alguma coisa, acontece algum problema, as pessoas às vezes evitam de ajudar, mas pegam o celular para gravar. Né? Então, como é que a gente pode, através das nossas mídias, fazer algo que seja positivo, que traga também para essa discussão sobre esses temas? Como você falou de redes sociais, me permita-me uma ponderação, mas entender isso como mais um incentivo. A gente também, inclusive, tem uma passagem, o padre vai dizer melhor, o que você fizer com a mão direita, que a mão... Exatamente, não saiba a esquerda. Pronto, então muitas vezes quando nós estamos ajudando, não precisamos mostrar no Instagram, não precisamos fazer lives que está ajudando. Com certeza você está fazendo a sua parte. Então acho que a gente tem que usar esse Instagram mais para divulgar as ações positivamente, mas também tem que ter esse sentido de divulgar para que as pessoas chamando. Você divulga aquela ação, mas já divulgue e venha para a próxima. Você que curtiu, me manda um direct, me manda uma mensagem no inbox, que eu vou dizer a data da próxima ação para você também participar. O que o Pedro Henrique falou é muito importante, porque a nossa sociedade está numa situação tal que fazer o certo parece que é um motivo de glória, né? O bem comum é de todos. Todos nós temos direitos, e falar direito e a gente fazer o certo parece que é uma coisa de herói nos dias de hoje, porque estamos tão acostumados a fazer o errado, né? Querer pra gente, só pra gente, não partilhar, e quando a gente partilha é um motivo de reconhecimento, porque ninguém mais vê uma situação como essa. Então é voltar à realidade, o que é o certo. Quando todos fizerem o certo, o errado, que é uma exceção, não vai ser uma coisa tão notória, mas o errado está tomando tanta proporção que fazer o certo parece que é uma coisa de outro mundo, né? Então a campanha da fraternidade é justamente isso. Vamos voltar para a real, né, na linguagem do jovem. Vamos voltar para a real, né? O que é o certo, que é o bem comum. Mas voltando um pouco ainda para o tema, qual a importância de tanto a igreja, né, como instituição, quanto também a classe política, no caso, caminharem juntos nesse tema que é tão importante para a nossa sociedade? Muito bem. Qual a importância de caminharem juntos, né? Igreja é comunhão, né? Jesus, ele quis ser comunhão. Quando ele começa o seu ministério público, ele chama os 12 para ser comunidade, né? E para que a mensagem seja propagada, né? É imprescindível essa separação, é necessária, de fundamental importância, caminhar juntos, até porque nós temos um contexto histórico que propicia isso.
Se formos ver a origem da igreja, quando começa lá com os primeiros filósofos, com os primeiros pensadores, né, Platão, Aristóteles, essa questão política é um cenário corrente, faz parte da realidade, né? E com o decorrer do tempo, foi acontecendo uma ruptura, uma separação, né? E a gente tem que entender que não deve caminhar separadas, para que a fala da igreja não seja uma fala destoante, uma fala insensível, uma fala que mostra um Cristo ultrapassado, um Cristo que está cego, está surdo, não é sensível à realidade humana, um Cristo que só julga, um Cristo que não é misericordioso. Então, caminhar juntos é justamente isso, mostrar que a igreja somos nós, né, que fazemos parte desse corpo que é Cristo. Então a gente vai chegando, né, ao final da nossa live. Agradeço muito a participação de vocês, foi muito rica essa nossa discussão. Caso queiram falar mais alguma coisa, as considerações finais, né, a gente já deixa aqui externado para todo mundo que nos seguiu. Algumas pessoas até comentaram aqui, nós agradecemos os comentários também e já fazemos o convite para que vocês mandem para a gente novos temas, para que a gente possa trazer novas discussões, né? Interajam, né, com a gente quer isso, justamente estar mais próximo dos nossos seguidores. Então agradecemos a presença de todos que estiveram acompanhando, Paulinho, Padre Enéas, PH. Eu também queria agradecer a todos, né, aos nossos convidados e a todos vocês que nos acompanharam durante essa live. E queria dizer que esse tipo de conversa é importante para todos, né? Tanto para a igreja, quanto para a sociedade, quanto para você que nos assistiu. E deixar um recado também, né? Que vocês nos sigam nas redes sociais, Equipe Suporte, e acessem nosso site, ajsgramoré.com.br. E é isso aí, até a próxima. Obrigada, gente, até a próxima.